Santo Deus, nós queremos expressar a nossa alegria e felicidade de poder estar aqui nesse lugar tão especial, reunidos entre irmãos em Cristo, amigos e familiares, para estudar mais dos eventos conectados ao fechamento da Porta da Graça e o trabalho de preparação que nós temos que fazer. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito habite conosco e que o leão da tribo de Judá abra mais uma vez o livrinho ao nosso entendimento. Que ao estudarmos, que ao continuarmos o nosso estudo sobre a parábola do Adventismo, que o Senhor venha ungir a nossa mente e abrir o nosso coração para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. E assim nos prepararmos, Pai, para aquele grande dia em que o Senhor voltará e preparará um banquete para os Teus filhos fiéis. E oro para que naquele dia nós todos possamos dizer que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar hoje, nesse momento, em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Hoje pela manhã nós estudávamos juntos que uma virgem nas Escrituras tem certas características. E essas características determinam se nós nos encaixamos ou não nesse grupo das virgens. Uma das características que nós vimos é que as virgens não se contaminam com igrejas, com mulheres. Elas não tomam parte das celebrações musicais e ecumênicas que acontecem no meio dessas falsas denominações. Elas não comem a mesma comida que essas falsas denominações comem, nem se vestem com as mesmas roupas, não tomam parte dos mesmos entretenimentos. As virgens, elas são um povo peculiar. Elas não se contaminam com mulheres. E nós vimos também que na sua boca não existe mácula, não existe engano. Em outras palavras, elas não possuem falsas doutrinas. Elas amam a verdade. Elas amam estar com aqueles que pregam a verdade. E o Espírito de Profecia nos diz que elas não são hipócritas. Estas são as virgens. Elas detestam a doutrina dos nicolaítas, que Cristo também odeia. Elas possuem a correta mensagem. Essas são as virgens. E nós vimos quantos de nós, muitas vezes nem dentro desse grupo nós nos encontramos. Eu oro a Deus para que nós, que estamos aqui, pelo menos possamos fazer parte desse grupo de virgens. Porque pelo menos ainda há chance para que nós possamos ficar de pé naquele dia. Porque a Bíblia diz que o grande dia do Senhor está perto, e quem poderá subsistir? Mas nós vamos continuar o nosso estudo, porque o que essas virgens tinham nas suas mãos? Todas elas.
tinham uma lâmpada. Todas elas. O que representa essa lâmpada que elas tinham na mão? Vejam comigo em Mateus 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Todas elas tinham lâmpadas e todas elas estavam saindo ao encontro do esposo. Elas se prepararam para encontrar o esposo. Quem é esse esposo que elas se prepararam para encontrar? E o que representam essas lâmpadas? Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pode anotar, Salmo 119, 105. Eu queria dizer para vocês também que na apostila não contém os versos bíblicos. Eu encorajo que você anote todos os versos bíblicos. De outra forma, você vai ter que ver os DVDs de novo para lembrar dos versos bíblicos. Salmo 119, verso 105, nos diz que a palavra de Deus é uma lâmpada, é uma luz ao nosso caminho. Todas as virgens tinham a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nas suas mãos. E de certa forma a Bíblia iluminava o caminho dessas virgens. Mas existe algo na Bíblia, dentro da Bíblia, que também é uma luz, que ilumina um lugar escuro. Abram comigo no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. E esse foi o nosso sinal, para se você não desligou o telefone. O despertador. Não tem problema, só para a gente lembrar. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O que é a luz que alumia o lugar escuro? A palavra profética. Então veja, essa lâmpada que as virgens possuem representa a Bíblia, sim, mas a Bíblia inteira, irmãos, é a palavra profética de Deus. Espera aí, professor, você está dizendo então que o livro de Salmos é um livro profético? O livro de Canções de Salomão é um livro profético? O livro de Gênesis é um livro profético? Você não sabia disso? Gênesis até o Apocalipse, tudo é um livro profético. Eu não tenho tempo para mostrar isso para você, para demonstrar isso para você, mas facilmente você consegue demonstrar isso nas Escrituras. O profeta Davi, o profeta Salomão, o profeta Paulo, o profeta João, o profeta Moisés. Toda a Bíblia é essa profecia. E vejam que nesse texto existe um propósito moral da muito firme palavra dos profetas. Qual que é o propósito moral da profecia? Deixa eu perguntar para vocês.
do que adianta nós sabermos todas essas datas, todas essas coisas, todas essas linhas e os detalhes, se nós continuamos soberbos, se nós continuamos orgulhosos, com inveja, com pecado em nossa vida? Veja que a muito firme palavra dos profetas faz com que a estrela d'alva apareça nos nossos corações. Porque se ela não fizer com que a estrela d'alva... Quem é a estrela d'alva? Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, veja comigo lá. Verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Se a muito firme palavra dos profetas não fizer com que Cristo nasça no nosso coração, é porque nós somos daquele grupo que a Bíblia nos diz que está sempre aprendendo, mas nunca chega à compreensão da verdade. Você já ouviu falar desse grupo? No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 7. Sempre aprendendo, sempre. Nunca chega à compreensão da verdade. As virgens, elas tinham a lâmpada, elas tinham a palavra de Deus e compreendiam, elas tinham a muito firme palavra dos profetas. Mas veja, em 5 delas, a estrela da manhã nasceu nos corações. Mas em 5, não aconteceu. E agora nós vamos começar a perceber que existe uma diferença entre as virgens. 2 grupos. As sábias e as loucas. Nós vamos começar a perceber cada vez mais claro esses 2 grupos. Abram comigo no livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. E olhem comigo no verso 23. Porque o mandamento é lâmpada e a lei a luz. O que representa aquela lâmpada e aquela luz também? O mandamento, a lei. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. O que nós estudamos hoje de manhã com relação a mulheres estranhas? Ou a mulheres estranhas? O que Deus tem para nos guardar dessas mulheres estranhas? Deus tem os seus mandamentos, Deus tem a sua lei, que são simbolizados com a luz, a lâmpada. A lâmpada nos guarda, ou tem como objetivo nos guardar dessas mulheres estranhas, dessas falsas religiões. Tudo especificado aqui. E a Bíblia nos diz que as repreensões da correção são o caminho da vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? E o que Jesus diz para aqueles que Ele ama? O quê? Eis que repreendo a todos quanto amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Conselho da testemunha fiel para nós, a igreja de Laodiceia. Então, existem aqueles que não gostam de ser repreendidos. A Bíblia chama esses de tolos.
loucos. Esses são os nécios. Não gostam de ser repreendidos. Mas a Bíblia diz, repreende o sábio e ele te amará. Eu queria mostrar para vocês no livro de Provérbios. Bom, antes de irmos no livro de Provérbios, vamos lá no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. As virgens, então, elas têm a sua lâmpada, elas têm a palavra de Deus. Elas têm a muito firme palavra dos profetas. Elas possuem a lei, os mandamentos de Deus. Veja em Mateus capítulo 5. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Qual que é a diferença agora aqui? Nós somos a luz. Ou seja, se a Bíblia, se o Espírito de profecia, se o Espírito da profecia, se a lei e se os mandamentos na nossa vida não fazem brilhar, como é que o mundo vai ver a glória e a luz divina? Ou como você acha que aquele anjo de Apocalipse 18 que desce do céu vai iluminar a terra com a sua glória? Como que você acha que essa luz vai iluminar toda a terra com a sua glória? Deus tem vasos que são condutores dessa luz. E esses vasos somos nós. A Bíblia chama isso de o mistério de Deus, o segredo de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Vejam comigo no livro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Veja que a luz, de fato, a luz ela não está dentro de uma lâmpada, mas ela tem que estar dentro do nosso coração. É como se nós fôssemos a própria lâmpada. E o que faz com que essa luz brilhe? O que alimenta essa luz? Hoje é a energia elétrica, mas o que era no passado? O óleo, o azeite. Se nós não recebermos esse azeite que corre pelas duas testemunhas fiéis, as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, que alimenta, que é um símbolo do Espírito Santo, que alimenta essa luz, o que vai acontecer com as nossas lâmpadas? Ela vai apagar. Veja em Isaías 8:20, é muito conhecido esse verso, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra é porque não há luz neles. Não há luz neles.
A lei é o testemunho. O que é a lei? A luz. Mas o que é a lei? Se uma pessoa que não é adventista perguntasse para você, o que é a lei? Os 10 mandamentos. É a resposta clássica, os 10 mandamentos. E o que são os testemunhos? Espírito de profecia. Espírito de profecia. Como assim, testemunhos? Testemunhos, volume 1, volume 2, volume 3. Testemunho para quem? Às vezes as pessoas leem os testemunhos e dizem assim, mas isso aqui não é para nós, isso aqui é para o pessoal lá de fora. Mas é testemunhos para a igreja, e o cara está querendo aplicar no pessoal de fora. Testemunhos para nós, para a igreja, testemunhos do Espírito de profecia. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, não há luz neles. Provérbios capítulo 31. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam comigo é que todas as 10 virgens tinham as suas lâmpadas. E ainda assim, metade delas foi chamada de tolas. Virgens loucas, tolas. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma mulher virtuosa ou uma mulher sábia que nunca deixa sua lâmpada apagar. Em Provérbios 31, verso 10, a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E aí você vai vendo no verso 11, 12, 13, 14, características dessa mulher virtuosa, dessa mulher sábia. Mas veja no verso 18. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui está a diferença. Aqui está a diferença. A mulher virtuosa, a virgem sábia, ela não deixa a sua lâmpada se apagar. Que horas do dia? À noite. Por que à noite? Onde se dorme. Onde se dorme é o período mais escuro do dia. Quando você volta para a parábola das 10 virgens, que horas que houve aquele grito, aquele alto clamor? Meia-noite. Bom, clamor da meia-noite. E quando todas elas acordaram, as sábias foram as que não deixaram a lâmpada apagar. As loucas, por alguma razão, elas não conseguiram deixar as lâmpadas acesas, brilhando acesas. Aqui está a diferença. Eu queria começar a ver com vocês algumas características desses dois grupos de virgens. Nós temos as sábias e as loucas. Vejam comigo no livro de Salmos 111. Para que nós possamos entender o que representam as virgens sábias, nós temos que entender qual que é o princípio de toda a sabedoria. Se nós começarmos a entender o princípio da sabedoria, talvez nós possamos entender por que elas eram chamadas virgens sábias.
Vejam aqui comigo em Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se você quer ser sábio, como as virgens sábias, que não deixam as suas lâmpadas apagar. Porque não adianta só ser virgem. Nós temos que ser virgens sábias. Nós aprendemos de manhã que só ser virgem não adianta. Não é o suficiente. Temos que ser virgens sábias. Nós temos que ter o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É o princípio. O que é o princípio? É o começo. Qual é a mensagem que começa, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e o mar e a terra e as fontes das águas. Que mensagem é essa? Primeira mensagem angélica. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, você quer ser sábio? Eu quero ser sábio. O primeiro passo é a primeira mensagem angélica. Nós temos que receber, nos foi dito que nós temos que receber as mensagens na sua ordem. E o primeiro passo é a primeira mensagem, o temor do Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? O que significa temei a Deus e dai-lhe glória? Será que é você ter medo de Deus? Ou será que existe um significado mais profundo? Veja em Provérbios capítulo 1. Veja o que Salomão nos diz. Quem foi, talvez, o rei, com certeza, o rei mais sábio de Israel? Nós sabemos que foi Salomão. E o que ele falou sobre a sabedoria? Muitas coisas. Uma das coisas está aqui em Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o quê? O princípio do conhecimento. Os loucos, que loucos são esses? As virgens loucas, as virgens nécias, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o primeiro passo para que nós nos tornemos sábios é receber a primeira mensagem angélica, o temor do Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? O que significa temer a Deus? Isso é um estudo à parte, mas eu quero lhe mostrar um texto, talvez dois textos, que possam de repente dar uma clareada nessa questão. Livro de Provérbios, capítulo 8. Verso 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. Uau! Você está querendo me dizer então que se eu entendo toda essa mensagem aqui, intelectualmente, na minha mente, mas ainda assim eu sou arrogante, soberbo, chicoteio os meus irmãos com a minha língua, a boca perversa, quer dizer que eu não recebi de fato o temor do Senhor? Irmãos, a religião de Cristo, ela é uma experiência. Simples. É um estilo de vida. Você pode ter todo o conhecimento do mundo e ainda assim se perder. Veja o que aconteceu com Lúcifer.
Será que Lúcifer conhecia as profecias? Ele conhecia tanto as profecias que ele sabia exatamente o momento que o Messias ia nascer. E ele fez tudo o que pôde para tentar destruir o Filho de Deus. Ele sabia muito bem as profecias de Daniel 8,14. E quando o movimento adventista surgiu, ele fez de tudo para destruir. E ele está fazendo a mesma coisa hoje. Mas mesmo sabendo de todo o conhecimento, ele não é um cristão. Porque cristianismo é uma experiência, é um estilo de vida. Veja o que a Bíblia diz em Salmo 55. Salmo 55, verso 17, é uma belíssima música das Escrituras. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Você percebe? Quando não existe mudança na nossa vida, é porque é um sinal que nós não recebemos a primeira mensagem angélica. Aqueles que realmente temem a Deus, existe uma mudança na sua vida. O seu estilo de vida muda. Você deixa de ser arrogante. Você deixa de chicotear o teu irmão com a língua. Você odeia a soberba e a boca perversa. Você começa a ter uma experiência. A estrela da manhã, Cristo, Ele nasce no teu coração. Todo conhecimento sem Cristo é em vão. Por isso é necessário que haja uma mudança, uma transformação, uma conversão. E qual foi a razão de Deus colocar o temor do Senhor no primeiro passo? Veja, é o primeiro passo de 3. Nós temos a primeira mensagem, a segunda e a terceira. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. 3 passos. Qual é a razão de Cristo colocar o temor de Deus no primeiro, logo no primeiro? Veja comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Verso 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não... Qual que é a razão? Notem que o temor do Senhor, ele é um teste, é uma prova. Deus coloca como uma prova, de acordo com esse verso. E a razão é para ver se nós vamos pecar ou se nós não vamos pecar. Muitas vezes nós ensinamos o primeiro anjo, ensinamos sobre o segundo anjo, sobre o terceiro anjo, sobre os movimentos reformatórios,
sobre o quarto anjo que desce do céu em 11 de setembro de 2001, mas na nossa vida nós não recebemos nem o primeiro ainda, porque a gente continua com os mesmos pecados, com os mesmos problemas, como se a mensagem não nos transformasse. O problema não é na mensagem, eu já falei isso ontem. O problema não é a semente, o problema é o coração, que não tem umidade suficiente, não recebeu o orvalho celeste, que não foi trabalhado, mas possui ainda espinhos e pedregais que fazem com que a semente morra. E muitas vezes você segura a mensagem em iniquidade. E aí você quer alcançar a igreja, você quer alcançar o teu irmão dentro da igreja, ou mesmo as pessoas fora, eles olham assim, mas onde é que estão os frutos? Frutos na minha vida, na sua vida. Nós temos que ter esse discernimento. Eu fiquei sabendo que hoje à tarde alguém fez uma pergunta brilhante, aos meus olhos uma pergunta brilhante. Por que a Bíblia nos diz em Provérbios 25 que nós não devemos comer muito mel? Você já pensou nisso? Pois se nós vamos ver que em Ezequiel, em Provérbios, vamos no livro de Provérbios, vai comigo lá, em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Veja o que a Bíblia diz no verso 13. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Então, veja que o mel está conectado com o conhecimento e a sabedoria. Se nós queremos ser sábios, como as virgens sábias, nós temos que comer mel. E o que representa o mel? O livrinho. O livrinho. Apocalipse capítulo 10, nós temos esse anjo que nós temos estudado, desce do céu com esse livrinho aberto na sua mão. E ele dá a João a comer o livro, e o livro era doce como mel. E esse mel representa as mais avançadas verdades do terceiro anjo. Ezequiel também teve a mesma experiência. Se você vai em Ezequiel 2 e 3, você vê a mesma experiência. Experiência doce e amarga do livro de Daniel. Mas aí você vai em Provérbios 25, no verso 27, e lá você lê que comer mel demais não é bom. Como é que você harmoniza isso? Eu achei brilhante a resposta que eu escutei. E a resposta é temperança. Em outras palavras, irmãos, nós temos que ter uma dieta balanceada de mel e leite. O que representa o leite? O leite sincero da palavra de Deus. Os fundamentos do cristianismo. Nós temos que ter o mel e o leite. Não adianta você só querer o mel e ficar comendo mel, porque quem come mel demais vomita. E se você dá mel demais para uma criança, você mata a criança. Você tem que ter temperança. Você tem que ter a dieta de Cristo. Qual era a dieta de Cristo? Manteiga e mel comerá, para que saiba discernir o bem do mal. Da onde vem a manteiga? Do leite.
Mas a manteiga é diferente do leite. Nós estamos no livro de Provérbios. Vai comigo no capítulo 30. Acabei saindo totalmente do meu planejamento aqui. Provérbios 30, 33. Porque o mexer do leite produz manteiga. O quê? O mexer do leite produz manteiga. Jesus comia mel e manteiga. Em Isaías capítulo 7. Você pode anotar o verso, você não precisa virar lá. Isaías capítulo 7. Jesus comia manteiga e leite. Verso 15. O mexer do leite produz a manteiga. Como assim? Nós temos que colocar o nosso esforço. Nós temos que examinar, folhear as Escrituras, buscar entender o leite, produzir a manteiga. Nós temos que ter uma dieta balanceada. E, irmãos, quem quer só o mel e não quer leite, não tem balanço e se torna fanático. Quem quer comer só o leite, tomar só o leite e comer só a manteiga e não quer saber nada do mel, também não tem balanço e se torna fanático. Nós temos que ter um balanço, um equilíbrio. Pregar a mensagem, muito firme palavra da profecia, dos profetas, no Espírito de Cristo, sem nos esquecer dos princípios do cristianismo. O primeiro passo da sabedoria é você receber o temor do Senhor. Abra comigo em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Notem o contraste, ok? Verso 22. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Aqui você tem o grupo de nécios loucos. E a Bíblia diz que eles não me conhecem. Eles são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Eles são virgens, professam, eles têm a lâmpada nas suas mãos, têm os mandamentos, têm os testemunhos, têm a muito firme palavra dos profetas, são virgens, não possuem erros doutrinários, não estão iludidos com a música moderna e com os pratos de Babilônia, as panelas de carne do Egito, não. Com as vestimentas de Babel, não. São virgens. São loucos. E a Bíblia diz, eles não me conhecem. Eu pergunto, por que você acha que esses não conhecem a Deus? Por que você acha que as virgens loucas não conhecem a Deus? Porque o que Deus diz? O que Deus diz para aqueles que dizem em Mateus 7, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Nós expelimos demônios em Teu nome. Qual é a resposta de Cristo?
apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, porque eu não vos conheço. Você vê a questão? Camarada profetizando, pregando a mensagem verdadeira. E ainda assim, sem ter um conhecimento pessoal com Cristo. Podemos nós estar em perigo de cair nessa cilada. Como nós sabemos se nós conhecemos a Cristo? Abram comigo no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro capítulo 1, verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, a temperança paciência, e a paciência, piedade. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade. Ou o amor agape, incondicional. Bom, nós conhecemos esse texto como a escada de Pedro. E o que está no topo da escada? Lá no alto? O amor. Mas para que nós possamos chegar lá, nós temos que começar por baixo. Subir toda essa escada. Mas veja o que a Bíblia nos diz no verso 8. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Cristo diz para as virgens, não vos conheço? Porque esses atributos não existem na vida deles. Eles têm a Bíblia, eles têm a muito firme palavra dos profetas, e todos os atributos que nós temos estudado até agora, mas eles são pesados na balança e achados em falta. Esses atributos não possuem. Eles não possuem esses atributos nas suas vidas. Essa é a diferença, talvez a mais importante entre os sábios e os loucos. Nós mencionamos a importância do mel. Nós mencionamos a importância da manteiga também, e do leite. Nós mencionamos Apocalipse capítulo 10, o João comendo aquele livrinho, doce como mel. E nós também mencionamos Ezequiel, capítulo 2, do verso 9 até o capítulo 3. Ezequiel passa pela mesma experiência. E esse mel, de acordo com Provérbios 24, verso 13, nós lemos, é o conhecimento da sabedoria. Que livro é esse que é doce como mel? É o livrinho que nós estamos estudando. Aquela porção do livro de Daniel. Que nós aprendemos hoje que a Bíblia inteira se encontra e acaba nessa porção do livro de Daniel. Esse é o livrinho que nós temos que pegar e comer.
livrinho que estava selado, mas que o leão da tribo de Judá veio e abriu o livro. Nós precisamos do mel, irmãos. Nós precisamos da manteiga e do leite. Mas existe uma outra coisa que nós precisamos também. O meu último verso se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32. Veja no verso 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. No verso 14 você encontra a manteiga e o leite. Aqui você tem a manteiga, o leite, o mel, mas o que mais você tem aqui? No verso 13. O azeite. O azeite. E eu pergunto para nós encerrarmos. Foi o azeite um ponto determinante para as virgens em Mateus 25? Por que metade das lâmpadas apagaram? O azeite vem da rocha. O azeite vem muito interessante. Da onde que vem o mel e o azeite? Da onde que vem o mel e o azeite? Lá na nossa igreja, nos Estados Unidos, nós temos uma colmeia de abelha dentro da parede da igreja. Eu não sei por que elas foram para lá. Talvez é porque todo sábado nós temos um mel em abundância e atraiu as abelhas. Mas a questão é que a gente não consegue tirar elas, porque a entrada que elas fizeram é quase inacessível. E elas estão lá, produzindo mel. Dentro da rocha. O mel e o azeite, eles brotam da rocha eterna, que é Cristo. E nós sabemos que isso é uma revelação de Cristo. E a senhora White chama também essas tábuas da rocha eterna. O óleo, o azeite. É isso que nós vamos trabalhar no próximo encontro. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, nós desejamos fazer parte do grupo dos sábios que resplandecerão como a luz do firmamento e que levarão muitos às palavras de justiça. Sabemos que para que possamos fazer parte desse grupo, precisamos ser provados, embranquecidos, purificados. E nós aprendemos que o primeiro processo, a primeira etapa, é o temor do Senhor. E Deus coloca o seu temor diante de nós para que nós não pequemos mais. Nem contra ti, nem contra o nosso próximo, pois isso constitui toda a lei.
Nós oramos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos estar estabelecidos na verdade intelectualmente, mas espiritualmente também, a fim de não sermos movidos. Para que possamos produzir os frutos da justiça, para que possamos subir aquela escada de Pedro, rumo ao amor, à caridade, o amor agape, incondicional. Mas até chegarmos lá, sabemos que é degrau por degrau. E nós clamamos a promessa de que o Teu sangue é poderoso para nos fazer deixar, ou para nos guardar e não nos deixar tropeçar. Sabemos que em nós não há força nem poder, que a nossa justiça é como trapos de imundície. Mas que nós possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E assim serem purificadas e embranquecidas. E assim nos apresentarmos diante do Teu trono santos e irrepreensíveis, que é o nosso culto racional. E não conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do nosso entendimento. Guarda-nos, dá-nos uma boa noite, Pai. E que o sangue de Cristo nos lave dos nossos pecados, das nossas imundícies. E que o Senhor os apague dos registros dos céus. Que eles sejam perdoados e apagados nos tempos de refrigério que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém.